O interesse pela temática dos OVNIs, ou UAPs, como estão sendo chamados atualmente, tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Relatórios de avistamentos e encontros inexplicáveis tornaram-se cada vez mais comuns, levando o público civil e até mesmo as autoridades a questionar o que realmente está acontecendo nos céus ao redor do mundo. E em meio a tudo isso, uma figura se destaca como uma das mais conhecidas e controversas deste ramo: o Dr. Stephen Greer. Greer é um ex-médico de emergência que se tornou um dos principais defensores da divulgação de informações sobre OVNIs. Ele é o fundador do projeto Disclosure, iniciativa que visa reunir depoimentos de militares e funcionários do governo que afirmam ter conhecimento sobre tecnologias extraterrestres e programas governamentais secretos envolvendo OVNIs. Mas o volume de trabalho de Stephen está aumentando nos últimos tempos, tudo para dar conta dos novos avistamentos que têm capturado a atenção do mundo inteiro. Essas ocorrências foram relatadas por inúmeras testemunhas, desde pilotos militares até pessoas comuns, e envolve luzes, sons e objetos que exibem características de voo que desafiam as leis da física conhecidas. Para Greer, esses fenômenos são mais do que simples curiosidades. São evidências de que a verdade tem sido deliberadamente ocultada do público por décadas. Vamos entender melhor essa história? Stephen Greer nasceu em 1955 e desde sempre foi aficionado pelo desconhecido. Sua primeira experiência ufológica aconteceu quando ele tinha apenas 8 anos e morava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Apesar do fascínio que ele desenvolveu imediatamente, Stephen decidiu prosseguir com sua vida e relegar essa paixão para o futuro. Ele se formou em medicina e trabalhou com emergências durante muitos anos, mas seus pensamentos sempre estiveram naquele encontro. Ele então decidiu se aposentar e investir na pesquisa sobre OVNIs e sobre o que ele acredita serem tecnologias extraterrestres escondidas que foram desenvolvidas através da engenharia reversa. Em 1993, Greer fundou o projeto Disclosure, um objetivo de revelar ao público a verdade sobre OVNIs e a presença extraterrestre na Terra. Desde então, ele reuniu testemunhos de centenas de pessoas, muitas das quais têm credenciais impressionantes, incluindo militares de alto escalão, pilotos, engenheiros e cientistas, e lançou uma série de documentários e conferências para divulgar seus resultados. O primeiro grande marco deste projeto ocorreu em 2001, quando Greer organizou uma conferência de imprensa no National Press Club em Washington. Nessa ocasião, mais de 20 testemunhas, incluindo ex-membros do Exército e da Inteligência dos Estados Unidos, deram depoimentos públicos sobre suas experiências com OVNIs. A conferência foi transmitida por várias redes de televisão e trouxe uma visibilidade sem precedentes ao movimento de divulgação. Stephen aproveitou a oportunidade para afirmar que o governo dos Estados Unidos, juntamente com outros governos e corporações, estavam mantendo segredo sobre a existência de tecnologias avançadas de origem extraterrestre. Segundo ele, essas tecnologias poderiam resolver muitos dos problemas mais urgentes da humanidade, como a crise energética, mas estão sendo deliberadamente suprimidas por interesses poderosos. Porém, apesar da ampla cobertura midiática, o impacto do evento foi diluído pelos atentados de 11 de setembro daquele mesmo ano, que desviaram completamente o foco da mídia e do público para a crise internacional que se seguiu. Mesmo assim, o projeto Disclosure continuou a ganhar força nos anos seguintes, com Greer lançando livros e documentários que ampliaram o alcance de sua mensagem. Acontece que, nos últimos anos, o número de avistamentos de OVNIs tem aumentado significativamente. São vídeos, relatos de testemunhas e até detecção por radares militares. Em muitos casos, os objetos avistados exibem comportamentos que parecem desafiar as leis da física, como mudanças abruptas de direção, acelerações instantâneas e a capacidade de pairar no ar sem qualquer meio visível de propulsão. Para o ufólogo, isso é extremamente importante e precisa ser considerado.
Não apenas porque representa a continuidade de um fenômeno que tem sido observado por décadas, mas porque ele indica uma intensificação da atividade extraterrestre na Terra. E ele ainda sugere que esse aumento do número de casos pode estar relacionado a eventos globais recentes, como a pandemia de Covid-19 e a crescente instabilidade geopolítica. Podemos citar como exemplo o incidente que ocorreu em setembro de 2023, quando dezenas de testemunhas em uma cidade na Escócia relataram ter visto um objeto triangular enorme voando lentamente sobre suas cabeças. O objeto emitia uma luz intensa e não fazia nenhum som, o que levou muitos a acreditar que se tratava de uma nave extraterrestre. Outro caso notável aconteceu em julho de 2023, enquanto pilotos militares dos Estados Unidos relataram ter encontrado um objeto que exibia características de voo impossíveis de serem explicados por qualquer tecnologia conhecida. O objeto foi capturado em vídeo por câmeras infravermelhas e radares, e as imagens foram posteriormente divulgadas ao público. Aliás, uma das coisas mais interessantes sobre estes últimos avistamentos é que eles estão cada vez mais sendo divulgados por entidades militares. E Steven Greer tem um papel fundamental nesse movimento por conta do seu projeto de divulgação. Uma das ocorrências clássicas dessa nova fase, se assim podemos chamar, aconteceu em 2014, quando pilotos da Marinha dos Estados Unidos relataram repetidos encontros com objetos misteriosos enquanto voavam em missões de treinamento ao longo da costa leste do país. Esses OVNIs, que ficaram conhecidos como tic-tacs, foram detectados por radar e capturados em vídeo por sistemas de imagem infravermelha. Os pilotos também disseram que os objetos eram capazes de se mover a velocidades incríveis e realizar manobras que seriam impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Para Steven Greer, as testemunhas militares são particularmente importantes, porque envolvem pessoas altamente treinadas e tecnologias avançadas de detecção. Ele também aponta que a reação deste pessoal, que em muitos casos foi de perplexidade e preocupação, indica que esses fenômenos não são apenas anomalias atmosféricas ou drones estrangeiros, mas algo muito mais enigmático. Enquanto isso, Greer continua a compartilhar o que ele pensa através de entrevistas e dos novos lançamentos de seus produtos de divulgação. E ele é claro ao dizer que, mesmo que alguns dos objetos avistados podem ser aeronaves militares avançadas, muitos deles são, de fato, naves extraterrestres. Mas o que eles estariam fazendo aqui? Será que suas atividades e interesses são hostis? Para Steven, isso é pouco provável. O ufólogo acredita que os extraterrestres estão tentando se comunicar com a humanidade ou pelo menos se tornar mais visíveis. Ele sugere que estes seres podem estar preocupados com o caminho que a humanidade está tomando, especialmente em relação ao meio ambiente e à proliferação de armas nucleares. E se pararmos para pensar, até que isso faz sentido. Afinal, se considerarmos que o universo possui um ecossistema equilibrado onde uma coisa influencia a outra, como acontece no planeta Terra, a humanidade poderia estar interferindo negativamente em outros meios e talvez seja isso que eles estão querendo nos dizer. O que nos leva ao próximo ponto. Greer acredita que esses visitantes podem estar querendo compartilhar sua tecnologia conosco, mas essa iniciativa pode ter sido captada e monopolizada por governos e entidades privadas ao invés de ser compartilhada para o bem comum da humanidade. Por exemplo, Steven frequentemente menciona tecnologias que poderiam gerar energia limpa e ilimitada, eliminando a dependência global de combustíveis fósseis. Ele descreve dispositivos que poderiam aproveitar o chamado ponto zero ou energia do vácuo, uma forma teórica de energia extraída do espaço vazio. Se essas tecnologias fossem liberadas, elas poderiam transformar radicalmente a economia global, reduzindo drasticamente o impacto ambiental e ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Outro ponto levantado por ele é a possibilidade de que algumas dessas tecnologias possam ser usadas para criar veículos que supostamente são capazes de realizar manobras impossíveis para aeronaves convencionais, aumentando a eficiência dos nossos meios de transporte, inclusive
para viabilizar a exploração espacial pela humanidade. É claro que essas afirmações não passariam impunes sem gerar polêmicas, não é verdade? Uma das maiores controvérsias associadas a Stephen Greer está no fato de que ele afirma que, desde o incidente de Roswell em 1947, o governo dos Estados Unidos tem recuperado naves alienígenas e tem trabalhado secretamente para reverter a engenharia dessas tecnologias. De acordo com ele, essas aeronaves, que ele chama de ARVs, veículos reproduzidos artificialmente, têm sido testadas em segredo e alguns dos avistamentos recentes podem ser de ARVs em operação. E por mais que o foco do ufólogo seja os Estados Unidos, ele também menciona a possibilidade de que outros governos estejam cientes da presença extraterrestre e estejam envolvidos em esforços semelhantes para ocultar essa informação. Segundo Greer, essas colaborações podem envolver países como a Rússia, a China e várias potências europeias, que pretendem estudar e, em alguns casos, desenvolver tecnologias baseadas em artefatos recuperados de OVNIs. Ele também alega que existem programas internacionais que trocam informações sobre avistamentos e tecnologias extraterrestres. Steven sugere que o sigilo em torno desses programas é mantido por meio de acordos entre governos e corporações multinacionais que querem controlar o acesso a essas tecnologias revolucionárias. Além disso, Greer menciona que algumas organizações internacionais, como as Nações Unidas, podem estar cientes do fenômeno, mas optam por não abordá-lo publicamente devido às suas implicações potencialmente desestabilizadoras. Por isso, um dos temas mais recorrentes nas discussões de Stephen Greer é o que ele chama de cultura do sigilo. Para ele, essa prática não é apenas uma questão de manter segredos militares, mas também envolve uma campanha ativa de desinformação projetada para desacreditar testemunhas e pesquisadores. Ele afirma que vários esforços foram realizados a partir da década de 40 para ridicularizar e desacreditar qualquer discussão séria sobre OVNIs. Isso inclui a criação de mitos, criação de conspiração que, por serem extremamente fantasiosos, ajudaram a ofuscar investigações genuínas sobre o fenômeno. Essa dedicação para a desinformação, segundo Greer, tem como objetivo manter o controle sobre o fluxo de informações, garantindo que o público, em geral, continue a ver os OVNIs como uma questão marginal e não como um tópico digno de investigação séria. Ele acredita que, ao perpetuar a ideia de que os avistamentos de OVNIs são apenas produtos da imaginação ou enganos, aqueles em posição de poder conseguem evitar uma pressão pública por maior transparência. Mas talvez isso esteja mudando. Parece que o empenho de Greer e de outros ufólogos está surtindo efeito. E aos poucos a mídia e os governos parecem estar reconhecendo que algo está acontecendo nos céus do mundo todo e que isso merece uma investigação séria. Um dos primeiros marcos dessa nova etapa foi a divulgação de um relatório do governo dos Estados Unidos em junho de 2021. Nele, as autoridades americanas admitiram que o governo reconhece a existência de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser explicados por meios convencionais, mas não foram muito além disso, não. Isso, inclusive, foi criticado pelas pessoas que aguardavam ansiosamente por esse momento, incluindo Stephen Greer, que esperava mais detalhes e informações neste dossiê. Mas hoje podemos perceber que isso era apenas o começo. Em 2023, o mundo parou para ver o depoimento de ex-funcionários do alto escalão das Forças Armadas Americanas em pleno Congresso dos Estados Unidos. O ex-oficial de inteligência da Força Aérea, David Grush, o ex-piloto da Marinha, Ryan Graves, e o comandante aposentado da Marinha, David Fravor, disseram que não só foram testemunhas destes fenômenos, como tinham conhecimento de projetos secretos que usavam engenharia reversa com tecnologia extraterrestre e sabiam da existência de pesquisas feitas com material biológico não humano. Isso foi absolutamente revolucionário. E mais recentemente, outras autoridades estão liderando um movimento de desclassificação que foi iniciado por Stephen Greer. Este é o caso do coronel aposentado do Exército Americano Carl Newell.
o ex-militar apostou sua reputação ao apoiar o depoimento de David Grush e disse em uma conferência que é favorável a um plano de divulgação que torne públicas todas as informações secretas sobre OVNIs até 1º de outubro de 2030, para que a humanidade se acostume aos poucos e não provoque um caos generalizado com uma descoberta abrupta. Isso é necessário porque o potencial contato com civilizações extraterrestres mexe com questões culturais e psicológicas que, segundo Greer, a humanidade ainda não está totalmente preparada para enfrentar. Ele argumenta que a revelação de que não estamos sozinhos no universo poderia desencadear uma transformação global nas crenças religiosas, filosóficas e científicas. A aceitação da existência de vida fora da Terra poderia desafiar as narrativas tradicionais sobre a origem da humanidade e o nosso lugar no cosmos. Isso, por sua vez, poderia levar a uma reavaliação das estruturas de poder existentes e das instituições que moldam nossa sociedade. O ufólogo acredita que, para alguns, essa mudança seria libertadora, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento espiritual e tecnológico. Para outros, porém, poderia ser profundamente desestabilizadora, criando uma crise de identidade coletiva. Além disso, Greer alerta para a divulgação abrupta de informações sobre a presença extraterrestre poderia gerar medo e desconfiança, especialmente se fosse acompanhada por revelações sobre o sigilo governamental e a manipulação da verdade. Por isso, ele defende uma abordagem gradual e educacional, onde nós seremos preparados para essa nova realidade aos poucos. E essa luta é, em última análise, uma luta pela verdade e pela transparência. As pessoas deveriam ter o direito de saber o que está acontecendo. Concorda? É por isso que Steven vê a divulgação como um passo crucial para a evolução da humanidade, tanto em termos de tecnologia quanto de consciência. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. A verdadeira mudança só virá quando o público exigir total transparência dos governos e das instituições científicas. E para isso, as pessoas precisam continuar documentando e relatando os avistamentos de OVNIs e passarem a se envolver ativamente na pesquisa e divulgação do fenômeno. Saber de fato se eles realmente estão aqui é uma questão que pode definir o nosso futuro. Se as alegações de Steven Greer estiverem corretas, então a humanidade está à beira de uma grande revelação que mudará para sempre a maneira como vemos o nosso lugar no universo. Parece que o nosso maior desafio está aqui na Terra, em superar as forças que trabalham para a manutenção do status quo. E a mensagem de Steven Greer é clara. O futuro da humanidade pode estar nas estrelas, mas para alcançá-lo, devemos primeiro enfrentar as verdades que estão sendo mantidas escondidas de nós. Pesou, não foi? Até a próxima.